programa que recria a história do município de Pato Branco é importante para todos os seus cidadãos. Nós, da Universidade Federal do Paraná, temos a certeza que, através do registro histórico, é que se podem fazer grandes avanços. Portanto, parabéns a todos aqueles que fazem desse programa um novo momento da história do município de Pato Branco. A iniciativa da Prefeitura Municipal do Pato Branco, com a Rede Selinalta, nesse projeto Contando a História, é extremamente importante. Eu posso dizer, como professor da Universidade Federal do Paraná, da importância de se ter uma forma de aprendizado que não se restrinja apenas na sala de aula, mas que seja também uma forma de aprender ouvindo as histórias de pessoas que viveram a história. É muito importante ter um registro dessa natureza e com pessoas que participaram da construção da cidade, da construção da região, ouvindo as histórias de cada um contando a sua maneira nas diversas atividades que estavam desempenhando, aqueles momentos históricos importantes. O passado é importante para conhecer o presente e para projetar o futuro. Por isso, essa iniciativa é bem vista, é uma iniciativa de extrema importância para que melhore a qualidade e as condições de ensino das nossas escolas e, ao mesmo tempo, se forme também um cidadão mais envolvido com os problemas da sociedade. Considero esse trabalho, essa pesquisa, contando a história, essencial para a educação e para a cultura do nosso Estado. Nós, brasileiros, conhecemos pouco a nossa história e nós, paranaenses, também. E é impossível exercer plenamente a nossa cidadania, é impossível construir uma identidade cultural consistente se a história e se as raízes são desprezadas. Por isso, estamos trabalhando também na educação do Paraná com o nosso portal educacional. E o nosso portal, em todos os temas, em todos os conteúdos, ele tem uma referência à nossa história e à nossa realidade paranaense. Fica, portanto, aqui desde já o compromisso do secretário de Educação de incorporar esse belo trabalho no portal da educação que o Estado do Paraná está construindo. Fica o nosso convite e o nosso agradecimento. Eu tenho certeza que este esforço se somará aos esforços dos professores do Paraná para que na sala de aula, em cada sala de aula do nosso Estado, os nossos professores e os nossos alunos sejam capazes de discutir a sua história, discutindo a sua história, encontrar-se com as suas raízes, construindo uma verdadeira identidade do povo paranaense. Recentemente, quando o nosso homenageado foi agraciado em Pato Branco com o título de embaixador de Pato Branco, juntamente com outras personalidades, o secretário de Estado, Aldair Rize, logo após a cerimônia, referiu-se ao nosso entrevistado como uma verdadeira lenda viva. Na verdade, é assim que os patobranquenses e grande parte do Sudoeste o veem. Aliás, o nosso entrevistado é cidadão honorário do Paraná, de Curitiba e de Pato Branco. Para entrevistá-lo dentro desse projeto da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Pato Branco e da Fundação, ou melhor, da Rede Selinalta de Comunicação, está aqui conosco como convidado o jornalista da Gazeta Mercantil, Ivanir José Bortotti. Logo após o intervalo comercial, nós voltamos entrevistando o ex-deputado estadual Ivo Tomazoni. O projeto Contando a História, que é uma iniciativa da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Pato Branco e da Rede Selinalta de Comunicação, vive hoje um momento especial. Nós estamos aqui hoje com dois cidadãos honorários de Pato Branco. O nosso entrevistado, o ex-deputado Ivo Tomazoni, e o nosso colega, o jornalista Ivanir José Bortotti, da Gazeta Mercantil, que vai nos auxiliar aí na entrevista com o ex-deputado. Senhor deputado, o senhor nasceu em Capinzal, veio à Concórdia e o primeiro contato seu foi com o Sudoeste Paranaense, foi com Francisco Beltrão. Exatamente, foi o que aconteceu. Eu, de Capinzal, aos 14 anos de idade, por motivos de ordem política, exclusivamente de ordem política, deixei a casa de um tio-avô que me criava,
que o papai havia sido assassinado, eu fui morar em Joaçaba. De Joaçaba revelei-me um bom balconista. Concórdia foi me buscar. E depois de ficar alguns anos em Concórdia, um cidadão de Francisco Beltrão, meu compadre de saudosa memória, Adelino Vitorelli, levou-me para Francisco Beltrão. Foi este o meu primeiro contato com Francisco Beltrão, com o Paraná, quando se dizia que no Paraná só existiam tigres, bichos do mato e pouca população e nenhuma segurança. E quando o senhor chegou no Sudoeste, como é que era o Sudoeste? O que o senhor encontrou? Estava de acordo com as suas expectativas de vida? Ivanir, eu devo dizer também aos telespectadores que é uma honra muito grande estar ao lado do Ivanir José Bortotti, da Gazeta Mercantil, porquanto ele é também concidadão honorário de Pato Branco. E o Ademir, assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Pato Branco, a quem eu devoto uma amizade, uma admiração fora de série. A pergunta que me faz o Ivanir diz respeito, Ivanir, à situação geral do Sudoeste. Era uma região de pequenos produtores, havia muitos conflitos nessa época. Correto. Quando eu vim para Pato Branco, aliás, para Francisco Beltrão, trabalhava numa casa de comércio com depois meu compadre Adelino Vitorelli. Nós tínhamos, além da casa de comércio, 5 filiais. Uma em Salto do Lontra, outra no Jacaré, outra em Salgado Filho. E, portanto, estávamos presentes em toda a região. E a região já era objeto de um enorme conflito em razão das propriedades, das porções de terras que eram ocupadas por gaúchos, por catarinenses e por paranaenses, a grande e esmagadora maioria, e que o governador da época, o senhor Bento Munhoz da Rocha Neto, de saudosa memória também, que, considerando aquela escritura de má origem, não pudesse ser registrada. Daí a razão pela qual nós começamos a briga contra as pseudos colonizadoras da região, comandadas pela Cítila, lá em Francisco Beltrão. Foi em 57. Eu diria que antes, eu cheguei em Francisco Beltrão, tinha, na época, 20 anos de idade. Completei 21 anos de idade, a minha maioria em Francisco Beltrão. Portanto, eu nasci em 1931, você faça os cálculos e verá que eu estive por lá em 1953. E como é que o senhor se transforma em radialista, aliás, um dos melhores radialistas que nós tivemos no Sudoeste do Paraná, e o senhor se transfere a sua residência para Pato Branco? Interessante, eu devo dizer, a minha origem é das mais humildes possíveis. Quando nascido em Santa Catarina, num lugarejo chamado Coxilha Seca, o papai trabalhava numa das lojas de um tio-avô, que era do ramo rico da família Tomazoni, chamava-se Alexandre. E o meu avô, nono Franceschino, não tinha condições de nos manter. O papai foi assassinado estupidamente quando eu tinha 8 anos de idade. E tinha, comigo, éramos 8 irmãos. O mais velho com 9 anos, a irmã mais nova com 2 meses de idade, deixando-nos numa situação de penúria que só Deus sabe. E, por esta razão, eu comecei a trabalhar muito cedo. E o trabalho, a religiosidade de minha mãe, o apoio dos parentes, fez com que eu pudesse me salvar da grande maioria dos brasileiros que, infelizmente, na minha situação, teriam sucumbido. Eu estava respondendo a pergunta sobre como encontrei... Como um comerciante vira um jornalista, um grande comunicador. Correto. Eu
aprendi, primeiro em Francisco Beltrão, que as famílias de gaúchos e catarinenses que demandavam para o sudoeste do Paraná eram despejadas, pura e simplesmente, esse é o termo, às margens do rio Marrecas, onde existia uma cancela guardada pela Citla, que os impedia a entrarem na colônia agrícola General Osório, mantida pelo INIC, e dali ocuparem as glebas missões. E, em razão disto, houve em mim uma revolta que eu cultivava, e na oportunidade que eu tive de fazer um teste na rádio Colmeia de Pato Branco, que estava sendo montada, em razão de uma viagem interrompida por causa da chuva, de União da Vitória a Francisco Beltrão. Eu estava no Hotel Brasil, do Edmo Pastro, quando ouvi que eles estavam recrutando locutores. Fiz o teste, fui aprovado e, alguns meses depois, deixei Francisco Beltrão, mudei-me para Pato Branco e passei a trabalhar na Rádio Colmeia, onde praticamente construí uma vida inteira. O senhor recorda como foi esse teste, deputado? Quem fez o teste? O senhor, e em que consistiu esse teste? Corretamente. O diretor da rádio chamava-se Otávio Rotírio, genro do Guilherme, que era o seu sogro e era quem tinha o dinheiro e que bancava a instalação da rádio, que posteriormente instalou a Rádio Colmeia de Francisco Beltrão, de União da Vitória, de Camborão e algumas outras, uma rede grande de emissoras. E me lembro que ele estava no escritório quando um locutor pediu que eu sentasse ao lado dele e lesse alguns comerciais, para ver se aprovava como locutor. E, ouvindo a rádio no escritório, o diretor Otávio Rotilli foi imediatamente à rádio e disse: segura esse menino, ele, a partir de hoje, é funcionário da nossa emissora. O senhor tinha quantos anos? Na época, 23 anos. 22 anos, não tinha chegado aos 23 anos. E como é que era captada as notícias? Quer dizer, como é que chegavam as informações do resto do país? Porque havia muita dificuldade de transporte e comunicação. Como é que chegavam as informações e quais eram as informações importantes que eram captadas na região e retransmitidas para a própria região? Não, perfeitamente. Nós tínhamos uma linha de ônibus do então velho Kovaleski, que fazia Curitiba, União da Vitória, Pato Branco, o único caminho que nos ligava à capital do estado. E os jornais chegavam lá com um atraso de, no mínimo, 2, 3 dias, em razão da irregularidade, da traficabilidade das estradas. E fazia, então, que nós não usássemos nunca o chamado jornal Gillette, que era aquele de cortar as notícias de jornal e divulgá-la para os ouvintes. O que é que nós fazíamos? Tínhamos, na época, os chamados gravadores de rolo, fita, e gravávamos o repórter Esso da Rádio Nacional, da Rádio Farroupilha, ouvíamos a Rádio Gaúcha e a Rádio Bandeirantes, dos seus noticiários. Ouvíamos, por exemplo, o repórter Esso das 11h30 da manhã, ou 12 horas. Quando era 12h30, eu já havia gravado, compilado e transferido na minha linguagem as notícias dadas pelo então velho e saudoso Heron Domingues, o grande radialista Heron Domingues, de quem tenho muitas saudades. E as notícias, por serem então quentes e de última hora, passaram a dar à Rádio Colmeia 100% de audiência, indiscutivelmente, na região. E qual foi a notícia mais importante que o senhor viu nesse período? Bom, algumas. Como internacional, a vitória do Fidel Castro, do Fidel Castro em Cuba, contra o então ditador Fulgêncio Batista, e posteriormente o suicídio e a morte do presidente da República, Getúlio Vargas,
além de... E o que ocorreu no Sudoeste, por exemplo, com essa notícia? Como é que foi, como é que as pessoas receberam essa notícia do suicídio do Getúlio? A verdade é que nós, da UDN, não tínhamos nenhuma admiração pelo governo de Getúlio Vargas, porque o nosso líder maior no plano nacional, Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, udenista, deputado federal, que combatia o governo Getúlio Vargas, fazia com que nós tivéssemos daquele governo a ideia de que, além de não dar liberdade ao povo brasileiro, porque liberdade em democracia é a primeira coisa que se exige, fazia com que nós não tivéssemos os serviços e as obras do governo necessárias. Então, mas nós nem por isso nos alegramos com a morte de Getúlio Vargas. Pelo contrário, todos os brasileiros de Pato Branco prantearam o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, e nem poderia ser o contrário, porque o PTB era um grande partido na região e o próprio PSD... E a região tinha sido colonizada, um projeto de colonização com muitos gaúchos e incentivado, inclusive, pelo governo. Exatamente. Essa questão da colonização gaúcha nós vamos ouvir do ex-deputado Ivo Tomazoni logo após o intervalo comercial. Você que está sintonizando agora a TV Sudoeste está assistindo ao projeto Contando a História. Hoje entrevistando o grande líder do Sudoeste Paranaense, o ex-deputado Ivo Tomazoni. Junto conosco aí para nos auxiliar nessa entrevista, também outro ilustre patobranquense, também cidadão honorário de Pato Branco, o jornalista Ivanir José Bortotti. Anteriormente ao comercial, o colega Ivanir havia falado sobre a colonização do Sudoeste. É isso, companheiro? Eu queria que o deputado nos situasse um pouco, porque essa população do Sudoeste, ela acho que majoritariamente, a origem dela é do Rio Grande do Sul, e eu creio que é um público que tem também uma certa admiração por Getúlio, né, essa população. Bom, é verdade. O PTB era a potência que era em Pato Branco e no sudoeste do Paraná, em razão mais da colonização do sudoeste haver sido feita por gaúchos e catarinenses, filhos de gaúchos que, faltando terra no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, chamados por parentes já radicados no interior dos municípios do sudoeste do Paraná, vieram com as famílias colonizarem a região. A maioria, claro, filhos de alemães, italianos, poloneses, ucranianos e tantas outras nacionalidades que fizeram e eram especialistas, eu diria, no cultivo da terra. Sabiam como plantar, quando colher, como vender. Era um povo que se dedicava não só à agricultura, mas à pecuária. Era um minifúndio produtivo, eu falo não só Pato Branco e Beltrão, mas diria que o sudoeste todo era um minifúndio produtivo, onde todas as famílias, eu digo todas, sem exceção, porque nós não tínhamos sem terra, não tínhamos sem teto, não tínhamos o índice de criminalidade em razão da terra, a não ser aqueles cometidos por homens das pseudo-companhias colonizadoras. E vivíamos, então, num verdadeiro paraíso, porque em qualquer casa de qualquer agricultor em Pato Branco que você pretendesse almoçar ou jantar, você lautamente sairia satisfeito, porque todas as famílias tinham lá a sua vaca de leite, os seus porcos, as suas galinhas, plantavam o seu milho, o seu feijão, e aquilo que era a subsistência da família, sim, eles produziam. E graças a Deus, é assim que Pato Branco foi colonizado. Porque qual a experiência que o senhor tira dessa convivência, como o senhor diz, de culturas diferentes, de alemães com poloneses, com ucranianos, com gaúchos, esse espaço de convivência de diversas culturas, de diversos hábitos, de diversos valores e princípios, em que isso influenciou
o senhor na sua atividade política? Que aprendizados o senhor tirou disso? Bom, primeiro devo dizer aos telespectadores da TV Sudoeste que eu estou falando na televisão, depois de ter sido radialista, não tenho experiência nenhuma de televisão, mas vou procurar me situar. Interessante, Pato Branco, nos idos de 1953, 54, 55, e eu acho que até 1963, 64, era uma região que predominantemente professava a religião católica. Interessante, todas as etnias eram na religião católicos, ou 95% deles. Mais tarde é que os evangélicos começaram a vir a Pato Branco. E eu digo isso porque, quando me perguntarem o que eu fiz como prefeito, qual a minha contribuição na diminuição do índice de criminalidade da região, eu vou dizer o porquê. Porque nomeei como inspetores de quarteirão todos aqueles que eram presidentes das comissões das capelas da Igreja Católica no interior do município, desde a Cachoeirinha, Passo da Pedra, Independência, e toda a divisa, e proibindo-os de trazerem a Pato Branco as brigas, as quistúnculas que eles tinham, porque uma vaca, um boi, um bezerro adentrou a lavoura do vizinho e fez estragos. E que, então, o inspetor de quarteirão tinha a obrigação de resolver o problema lá no local, não encher a delegacia de Pato Branco de processos que só aborreciam o nosso colono, e, em razão disto, nós fizemos lá um termo de bom viver. Isto não existe no mundo. Mas, no entretanto, nós fizemos com que os inspetores de quarteirão escrevessem lá: eu, fulano de tal, e Bertrano, assinamos o presente termo de bom viver e nos comprometemos de não mais falar sobre o assunto que deu prejuízo para fulano, ciclano, em razão disso. Isso fez com que, retendo o problema no local, no interior, a delegacia esvaziasse e se preocupasse mais com os outros problemas. É importante situar, quer dizer, o telespectador de hoje, Pato Branco, eu não sei quanto percentual da população morava na área rural, mas era muito elevado, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas moravam no campo. Eu diria que cerca de 70% da população de Pato Branco morava no interior. Veja, telespectador, uma coisa. No meu tempo, eu fui eleito prefeito de Pato Branco, e nós falaremos disso depois, porque eu sei que o Ademir vai me perguntar o que é que eu fiz, por que é que eu fiz. Eu mantinha mais de 80 escolas municipais no interior do município. Hoje, Pato Branco não tem mais do que 8 escolas municipais no interior do município. Quer dizer, acabou-se o minifúndio. Os profissionais liberais, os comerciantes, os industriais passaram a comprar as pequenas propriedades de terra, fazendo com que o agricultor que se devotava à agricultura e à pecuária viesse para a cidade. E aí se constituíram as favelas, aí prostituíram as filhas, daí os trombadinhas nasceram ou cresceram, aí mudou a região, porque todos os partidos políticos falavam na tal da mecanização da lavoura como salvação nacional, como se produzir para exportar fosse o principal ponto de salvação econômica do país, o que não é verdade. Eu acho que cuidar do homem, da mulher, dos filhos, da criança, dar-lhe ensino lá onde ele mora, ensiná-lo a plantar, a colher, a fazer a terra produzir, vender o que sobra para comprar o que não tem, o café, o açúcar que vinha de fora, que nós não produzíamos lá. E isto tudo fez com que Pato Branco mudasse a sua feição. E eu vi isso com muita tristeza, sendo mais tarde deputado estadual por algumas legislaturas, e posso até dizer que
fui, muitas vezes, considerado retrógrado por defender o minifúndio, quando todos defendiam uma agricultura mecanizada. O senhor iniciou sua carreira política, então, como candidato a prefeito e deputado. Vamos iniciar, então, por prefeito. Seria a sua primeira atividade política partidária? A verdade é que eu criticava muito os políticos, eu não gostava de política. Eu fui primeiro candidato a deputado estadual, isso em 1958. Mas eu gostaria que o senhor falasse, o senhor criticava muito política e por quê? Em que aspectos? Que o senhor não gostava? Eu transmitia as sessões da Câmara Municipal de Pato Branco e me entristecia o fato de ver tanta falta de amor ao município que não me animava o fato de entrar na política. Achava que os políticos estavam lá, alguns deles, coitados, nem falavam direito. Nós tivemos um presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, chamado Lebkuchen, que tinha um secretário, que era o secretário da Câmara Municipal, às suas costas, assoprando, ditando o que ele deveria dizer, quando dizer, o que dizer, para que os demais vereadores tivessem a oportunidade de defenderem os seus pontos de vista. Mas não vi nada que a Câmara Municipal tivesse feito pelo desenvolvimento do Pato Branco. Nem sequer moções que pudessem sujeitar a população de Pato Branco à aversão àqueles que, vindos do Nordeste do país, estavam lá a serviço de pseudos companhias colonizadoras, fazendo mal para as famílias que estavam produzindo. O senhor está se referindo a que ano, deputado? 1957. Fui candidato em 58 a deputado estadual, assumi por algum tempo em 59, e isso me deu uma certa projeção. O senhor foi eleito na primeira... Não, eu fui suplente. E na vaga de um suplente, assumi a cadeira e fortaleceu em mim o espírito de oposição. Porque eu vi no político coisas que me revoltavam. O político dizia no interior uma coisa e fazia outra na Assembleia Legislativa do Estado. E consegui um certo destaque para que, em 1960, voltasse para Pato Branco e fosse candidato a prefeito municipal, elegendo-me apertadamente, uma diferença de 72 votos, com o candidato do PTB, o Alberto Posa, um grande cidadão, um homem muito bom, e o outro candidato, Oswaldo Caldarte, também boa gente, ótimo cidadão, que foi o candidato do PSD. Ambos tinham estrutura, tinham partido, tinham eleitores, e nós da UDN, coitados, éramos meia dúzia de idealistas, não tínhamos absolutamente nada, mas nós descobrimos uma forma de falar com o povo sem gastar dinheiro, fazendo as reuniões noturnas. O senhor poderia nos situar um pouco sobre isso? O senhor falou em recursos e estrutura. Hoje, para se fazer política nesse país, comenta-se que é necessário muitos recursos, inclusive financeiros, para uma pessoa fazer política. Qual era a necessidade, que tipo de necessidade se tinha na época e como resolvia essas necessidades para suprir esse trabalho de fazer política, de eleger um deputado, por exemplo? Bom, nós iríamos primeiro. O PTB tinha uma excelente estrutura política e tinha nos seus quadros industriais. Por quê? Porque o PTB sempre fazia acordo no governo federal, nas disputas da presidência da República, com o PSD. Então era PSD e PTB. E o PSD... Que era um governo. E a UDN era oposição. Nós éramos oposição. O PSD também era governo, porque, no caso, exemplificando, na época em que eu fui candidato a prefeito, Juscelino Kubitschek era do PSD, presidente da República, Moisés Lupion, também do PSD, governador do Estado. Mas o Jango, dono do PTB, era o vice-presidente da República e tinha, como compensação por ter apoiado o PSD, a direção da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, de todos os IAPs, IAPI, IAPTEC, IAPB, IAPC e outros tantos,
a Cetrim, que comprava toda a produção de trigo, porque a comercialização era estatal, tinha o Instituto Nacional do Pinho, e cuidavam das serrarias, então as serrarias, os donos de serrarias eram do PTB, e assim por diante. E os comerciantes, que precisavam muito do IVC, hoje ICMS, eram PSDistas, na grande maioria, para gozarem eu diria, das benesses dos então coletores estaduais, que eram os que arrecadavam e fiscalizavam o comércio e a indústria. E nós da UDN não tínhamos nada, a não ser a personalidade de poder, com toda a franqueza, falar mal do governo, pedir liberdade, pedir obras, serviços, em troca daquilo que nós produzimos. Que avaliação o senhor faz dessa sua passagem aí pela prefeitura? Algumas, inclusive, o senhor já colocou. O senhor elegeu-se em 1960, prefeito de Pato Branco. Que avaliação o senhor faz? Como é que o senhor encontrou a prefeitura, deputado? Antes de te responder a pergunta, Admiro, eu preferia dizer uma coisa. Eu fui candidato dizendo que seria o primeiro prefeito municipal de Pato Branco a terminar o mandato. Os meus antecessores renunciaram, mesmo tendo maioria nas câmaras municipais. Eu me elegi com 7 vereadores contra mim e apenas 2 companheiros. E terminei o meu mandato. Mas terminei por quê? Porque procurei entendimento. Quando a Câmara Municipal me negava o direito de começar, por exemplo, a realização do meio-fio, o calçamento, o revestimento das ruas, eu enchia o plenário da Câmara Municipal de homens, de mulheres e de jovens que faziam com que a Câmara Municipal aprovasse os meus anteprojetos de lei contidos nas minhas mensagens por unanimidade. E daí eu consegui viver os 4 anos, deixei de ser candidato a deputado estadual porque prometera ser o primeiro prefeito de Pato Branco a terminar o mandato. O Ney Braga, governador, me chamou e disse: Ivo, você é candidato meu, só você, de União da Vitória a Capanema, toda a divisa da Argentina, a margem esquerda do Rio Iguaçu. E eu disse não. E reuni os udenistas de Pato Branco e pedi: vocês me deixam ser candidato? Eles disseram não. Reunimos a UDN em Marmeleiro, que era o centro da região, e a UDN disse não. Termina o mandato, cumpra a promessa e depois vá ser candidato. E eu fui eleito deputado só em 66, porque o meu mandato terminou em fins de 64. Foi nessa eleição que o falecido Dudu Cardoso foi candidato a deputado estadual? Um fato interessante. Eu sou responsável pelo surgimento na política de um homem bom, de um homem que, embora adversário meu, no meu partido, o saudoso deputado federal, estadual e federal Arnaldo Busato, ter entrado na política. Eu fui chamado pelo Ney Braga, que me disse: vá ao Afonso Alves de Camargo Neto, então secretário do Interior e Justiça, apanhe as credenciais e funde no Sudoeste em todos os municípios o PDC, e saia candidato pelo PDC. Eu disse a ele: mas Ney, eu sou UDN, você, todos os diretórios da UDN em todos os municípios do Sudoeste, você teve em todos os municípios delegados, fiscais, ajudamos você, eu não trocarei de partido jamais. E ele me disse: e eu não apoiarei candidatos da UDN se você não for o candidato. E depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que ele tinha tido diferenças de ordem política no plano nacional com o meu líder, Carlos Lacerda. Mas o que é que nós fizemos? Lançamos em Pato Branco o meu grande companheiro, o meu grande amigo, eu o considerava mais do que um irmão, perdoe, mas eu não posso esquecer do da farmácia, do Douglas Nascimento Cardoso, e que aceitou ser candidato a deputado estadual no meu lugar. E quando nós fomos correr os municípios pedindo apoio para a candidatura do Dudu, nós encontramos resistência onde? Em Francisco Beltrão. E já existia naquela época essa animosidade entre Francisco Beltrão e Pato Branco. O que é que fez Francisco Beltrão? A UDN lançou em Francisco Beltrão o também saudoso meu amigo
Luiz Prolo. O Prolo e o Dudu fizeram votos que, somados, davam mais votos do que o Busato fez. Mas o Busato, saindo candidato único, não tendo dividido, elegeu-se deputado e foi o grande deputado que todos conheceram e que muitos têm dele saudades, porque era um homem de bem, embora meu adversário, foi um homem que fez pelo Sudoeste e que tinha palavra na política. E hoje é tão difícil de encontrar sinceridade entre os políticos. Me perdoem dizer essa verdade. Nós vamos a mais um intervalo comercial e no próximo bloco vamos falar sobre a administração do ex-deputado Ivo Tomazoni como prefeito de Pato Branco e as suas eleições à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Você que está acompanhando o projeto Contando a História, está assistindo hoje a entrevista com o ex-deputado estadual Ivo Tomazoni. E na pergunta anterior do colega Ivanir Bortotti, da Gazeta Mercantil, era relacionada com a eleição e administração do então prefeito de Pato Branco, Ivo Tomazoni. Eu fui candidato em 1960 e não saberia dizer porquê. Talvez a minha atuação nos poucos meses que eu estive na Assembleia Legislativa em 59 como deputado me deram uma certa projeção. E a UDN me lançou candidato. Eu diria que me lançou aos leões, porque me lançou contra o PTB, que tinha Alberto Posa como candidato e o Oswaldo Caldarte no PSD. Nós não tínhamos estrutura. O nosso partido era um partido novo, sem nenhuma tradição, nunca havia administrado e não tínhamos dinheiro. Eu era funcionário da Rádio Colmeia e a Rádio Colmeia era dos padres, portanto eu era empregado dos padres. Enquanto eles dedicavam tempo integral, dedicação exclusiva na campanha, eu tinha que trabalhar durante o dia, restando meia-noite e os domingos para fazer campanha. Eu vi que tinha condições de ganhar a eleição quando um colono de Pato Branco me convidou para, na casa dele, tomar com ele um brodo. Brodo é o que é? É uma porção de galinhas cozidas na água e servidas com vinho, a carneleça, que é a carne cozida, e com um pouco de pimenta, vinho e nada mais do que isso. E isto fazia com que ele convidasse todos os seus vizinhos, e ele convidou os vizinhos. Quando eu cheguei, eu me surpreendi com a multidão que eu vi lá. Tomamos o tal do brodo com vinho, cantamos aquelas canções do folclore italiano que até hoje eu gosto de cantar. Jogamos truco, jogamos mora. Mora é um jogo que os contendores mostram dedos com as mãos rapidamente. E aquele que acertar quantos dedos aquele expôs, tinha um juiz lá que dizia, esse ganhou, fez o ponto e tal. E ao final eu subia à mesa e dava o meu discurso. Passava a conhecer todos os homens, as mulheres, os seus filhos, pelo nome. Então eu posso dizer que eu terminei a campanha de prefeito de Pato Branco conhecendo pelo nome próprio todos os colonos do município de Pato Branco, que não era pequeno, porque incluía Itapejara, Verê, dois vizinhos, Renascença, que na época era Vargem Bonita, e mantinha com eles uma vivência fraterna. Era uma amizade pura, que brotava do coração. Quando este colono me convidou para esta reunião, outros colonos enciumados fizeram o mesmo. E eu passei a ter toda a noite compromissos em casas diferentes, com gente diferente, podendo falar a toda a população sem a realização dos grandes comícios. Um grande comício eu fiz um só. Estava lá o Ney Braga, Otto Meder, Nilton Carneiro, muitos de saudosa memória. Levei o Raul Pila, o dono do parlamentarismo, que ele não conseguiu implantar no Brasil, Lenço Vermelho, do Partido Libertador, o Zacarias Seleme e tantos outros.
E eu me lembro que encimava o nosso palanque os nomes de Jânio, Ferrari, Ney e Tomazoni. E o Raul Pila, como bom eleitor do Milton Campos, que também era candidato à vice-presidência da República, com o Ferrari como contendor e como o Jango também contendor, porque era da chapa do senhor general Teixeira Lott, ele disse: eu não subo nesse palanque se não tirarem o nome do Ferrari e colocarem Milton Campos. Aí eu exercitei toda a minha diplomacia e fiz com que só nós dois pudéssemos falar na vice-presidência da República. Ele falaria no Milton Campos, mineiro, e eu falaria no Ferrari, o gaúcho, o homem do Estatuto da Terra, o homem que me dedicou algumas páginas... Ele se referiu, aliás, ao senhor como um líder, um condottiere, ele se refere como um louro, manso, tímido, uma pessoa que guerreiro democrático, que conduzia massas, né, de uma maneira serena. A impressão que se tem nesse país que para fazer política seria exatamente o oposto. Infelizmente hoje os sem terra, sem tetos e outras categorias, e os sem vergonhas também, querem fazer do Brasil uma outra terra, implantar aqui a desordem que está campeando, e Deus queira que o Lula abra os olhos logo para que não nos transformemos numa Colômbia a curto prazo. Eu diria que realmente nós éramos um grupo de jovens... Mas qual é a diferença a propósito disso, desse movimento que o senhor liderou, do Movimento Sem Terra, que defendia direito de pessoas, para o movimento de hoje? Qual é o que na essência era bom, era uma coisa razoável, hoje não é mais. Hoje não é mais. O que há de diferente? As famílias que nós forçávamos a ocuparem as terras do sudoeste do Paraná, principalmente em Francisco Beltrão, eram oriundas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, originárias da agricultura. Hoje, se você visitar um acampamento dos sem terras, eu lhe pergunto quantos homens ou mulheres que ali estão aguardando um pedaço de terra têm tradição agrícola ou pastoril. Eles estão recrutando desempregados das cidades, querendo fazer com que eles tenham uma ocupação na terra, sem garantir a ninguém que eles vão produzir alguma coisa. Porque dos assentamentos que eu sei, que eu conheço, eu poderia dar aqui alguns exemplos. Quantos assentados já venderam a sua porção de terra, a sua casa? Muitos são comerciantes, têm casa na cidade, têm profissão na cidade, além dos desempregados, como é o caso de São Paulo, onde eles estão recrutando, e mesmo em Curitiba. Você não pode comparar aquela época, aquela região, aquela gente com os sem terras de hoje. Não havia baderna, não havia invasão. Nós queríamos ocupar terra devoluta. Não interessava se a terra devoluta era do governo do Estado ou era do governo federal. A briga que ficasse lá em cima. O que nós queríamos? Desapropriação de 550 mil hectares de terra por interesse social, o que nós conseguimos fazer, porque quando elegemos o Jânio Quadros, o apoio que o Ney lhe deu e o apoio que nós demos ao Ney foi da desapropriação dessas glebas, Missões, Chopin e parte de Chopinzinho. O Jânio desapropriou, mas não deu na justiça, não depositou na justiça a importância que os homens que estavam, os ingleses que estavam construindo a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, diziam que tinham em haver. Eu levei para Pato Branco o presidente da República, João Goulart, e na frente da prefeitura armei um palanque e ali ele se comprometeu, assinou, eu diria que simbolicamente, um decreto fazendo com que a União se tornasse dona dessa imensidão de terra, ao mesmo tempo
que assinou o cheque para depositá-lo na Justiça e assinou o decreto que criou o GETSOP, o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste, que foi o grande responsável pela pacificação da região, pela titulação definitiva das terras, sem brigas, sem mortes e sem nada, porque o povo lá era ordeiro, um respeitava o outro. Deputado, essa questão do Levante de 57, que seguramente é um fato histórico que teve uma importância nacional, inclusive foi noticiado por vários veículos de comunicação do mundo todo, nós vamos deixar para o próximo bloco. Agora eu insisto, deputado, na questão relacionada com a sua administração em 1960 como prefeito de Pato Branco. Bom, eu assumi a prefeitura e a dívida da prefeitura era bem maior do que tudo que poderia arrecadar num exercício. Isso não contando as despesas forçadas que a prefeitura tinha. Encontrei barbaridades na prefeitura. Por exemplo, encontrei titulado o cemitério da Igreja dos Padres em nome de um cidadão, a delegacia de polícia em nome de outro, a sede do DGTC, do Departamento de Geografia, Terras e Colonização, de outro, lembro, preferia não dizê-los. Talvez um dia eu deixe escrito, e quando eu não estiver aqui, Deus me chamar, isso poderá ser publicado, eu não quero fazer inimigos. Tinha lá uma quadra 118, no bairro da Nova Brasília, destinada à construção de um complexo escolar. Eram 18 lotes. Estes foram sorteados entre os funcionários da prefeitura e alguns políticos correligionários de um candidato. Titularam para um cidadão, eu também sei o nome, o Grupo Escolar Teixeira de Freitas da Baixada Industrial. Fizeram horrores. Eu passei noites e noites com o então promotor de justiça, Josafá Porto Lonacleto, que me instruía como eu deveria fazer para reaver estes lotes que já estavam ocupados. Mas como é que você fazia isso? Você fazia pela justiça, acima da lei? Havia ali tínhamos um bom juiz em Pato Branco, José Megger, que passou a ser depois desembargador de justiça do Estado do Paraná, e o próprio Josafá foi procurador de justiça do Estado do Paraná. E ambos me ajudaram muito. Eu me lembro, um menino que eu despedi da prefeitura, porque era diminuto o quadro de funcionários da prefeitura, ele deu um tiro da casa de um tio dele para acertar o gabinete do prefeito e quase matou o Eliseu Ampessan, tesoureiro da prefeitura, a bala tendo batido no guichê Isso os filhos do saudoso Ampessan devem saber da história, porque foi de conhecimento geral. A briga foi enorme. Eu encontrei uma cidade com um serviço inacabado de terraplenagem. O meu antecessor, um homem bom, extraordinariamente bom, Dr. Harry Valdir Greff, com as máquinas que ele conseguiu emprestadas do batalhão do Exército Nacional, sediado em União da Vitória, começou a fazer o que nós chamamos de alinhamento e nivelamento das ruas de Pato Branco. E, quando renunciou, deixou o serviço inacabado. E eu tive que terminar o serviço. Se eu contar quantas casas eu encontrei penduradas, quantas eu encontrei enterradas, e ali em Pato Branco, depois organizou-se uma firma, acho que é sui generis no mundo, para levantar e baixar casas sem desmanchá-las. E isso foi uma coisa incrível que tivemos que fazer. Pato Branco não tinha 1 metro de meio fio, não tinha nada, absolutamente nada de revestimento nas suas ruas, não tinha a praça, tinha uma planta da praça que, deixada pelo meu antecessor, não sei se de autoria do Alaor Prata Martins ou do irmão do meu caro amigo Saldanha Muniz, esta praça eu fiz. Vim a Curitiba, levei as essências que se adaptaram a Pato Branco, arborizei a praça. Mais tarde, essas árvores foram cortadas em nome de fazer uma praça mais moderna e etc. E as placas de inauguração sucederam-se. Hoje a Praça Presidente Vargas parece-me que está realmente mais bonita do que eu deixei.
Todavia... Mas não tem as espécies nativas da região que tinha na época. Eram umas essências que eu levei daqui, do Horto Florestal, da Prefeitura Municipal de Curitiba. O Lindolfo Dietrich, saudoso também, companheiro meu, ex-vereador de Pato Branco, veio para escolher as espécies. Nós levamos magnólias, nós levamos as árvores mais lindas que se pudesse. Tínhamos uma sombra maravilhosa na Praça Presidente Vargas. Mas terminamos a terraplenagem da cidade de Pato Branco. No Fazolim, ninguém descia, ninguém subia, porque a rua era um desastre. A igreja também era um morro, né? A Praça Presidente Vargas era um elevado, onde estava uma capela, que depois os padres trocaram, diziam, aquela Praça Presidente Vargas, pelo terreno onde está a igreja hoje. A prefeitura, eu acho que não pagou a diferença que disse, pagaria. Se o senhor me permite, deputado, nós vamos dar um intervalo comercial e, na sequência, voltamos entrevistando o grande líder de Pato Branco e Sudoeste Paraná, Ivo Tomazoni. É o projeto Contando a História, hoje conversando com o grande líder de Pato Branco e do Sudoeste Paraná, o ex-deputado Ivo Tomazoni, que está falando sobre a sua gestão em 1960 como prefeito de Pato Branco. Conosco também aqui o nosso colega, o jornalista Ivanir José Bortot, da Gazeta Mercantil. O senhor falava sobre sua administração como prefeito. Bom, eu dizia que encontrei a cidade naquela situação inacabada. Bom, terminado o serviço de terraplenagem, eu pude começar a colocar o meio-fio e começar a revestir as ruas da cidade. Primeiro, com os paralelepípedos, que começaram lá na esquina do Barancelli, subindo para a Praça Presidente Vargas e dali em frente. Não, mas esse problema das ruas era um problema muito sério, porque a poeira era muito, nas casas invadiu, e o barro incrível, e a cidade também não tinha luz, tinha problema. Nós não tínhamos luz, não tínhamos nada. Eu dei ao Ney Braga um caminhão Mercedes-Benz e um trator Fiat 60 CI para ajudá-lo nas obras da usina do Chupim 1. Usina que foi inaugurada na minha administração municipal, porque ninguém acreditava que Pato Branco um dia tivesse energia elétrica, na carência que tinha. Uma locomóvel do Grefe, um motorzinho de 75 HP do Plácido Machado e um de 375 HPs que eu levei, porque eu nem me deu, e eu peguei um quadro de comando e peguei o gerador, levei para Bom Sucesso, mandamos fazer uma turbina no Lindner em Joaçaba, e Bom Sucesso teve energia elétrica antes da sede do município, feita lá pelo compadre Romano Gemi, também de saudosa memória. E essa coisa da energia, ela ajudou, por exemplo, no desenvolvimento industrial da cidade? Como é que era a atividade industrial? Ajudou violentamente. Embora eu dissesse que a madeireira, a Cruzeiro e algumas outras indústrias... Tinha muita madeireira em Pato Branco. ...tivessem energia gerada pelas suas locomóveis, quando a energia veio para Pato Branco, houve um boom no desenvolvimento de Pato Branco, porque vieram mais indústrias. Eu me lembro o quanto desenvolveu a indústria, por exemplo, do Petricoski, o meu companheiro Petricoski, que foi meu candidato a vereador. Dos fogões, que é hoje um orgulho do Paraná. Eu acho que Brasil, né? Do Brasil, porque exporta, eu acho que para quase duas dezenas de países. Tem 20% do mercado brasileiro de fogões. Exatamente, além da exportação, trazendo divisas. E outras indústrias, eu me lembro, eu tinha companheiros que trabalhavam só quando o motor trabalhava, e trabalhava pouco, porque trabalhava, vamos dizer, das 2 horas da tarde às 4, depois das 6 à meia-noite e acabou. Que eram os latoeiros, eram os homens, os artesãos, né, que faziam lá as chaminés dos fogões e as calhas das casas e essas coisas todas. Isto começou a crescer depois com a advinda da energia elétrica.
E diga-se a verdade, um dos motores trabalhava só para iluminar os 2 hospitais e o ginásio municipal que eu criei, comprometendo-me com um adversário meu, um advogado do PTB, que foi deputado depois, foi cassado injustamente. Comprometi-me com ele que, criando o ginásio municipal, eu pagaria um salário mínimo para cada professor, no mínimo, fossem quais fossem o número de aulas dadas por ele. Não interessava se era uma aula, 2, 3, 4, 5 por semana. E cumpri isto. Mais tarde consegui a estadualização do ginásio. E o meu sucessor conseguiu a Escola Técnica de Comércio. Depois, quando o deputado Catani já prefeito, eu consegui a universidade, a faculdade. Foi uma briga minha com o bispo, que achava que a nossa faculdade faria concorrência à faculdade de Palmas, e isso me deu uma dor de cabeça incrível. O deputado, essa questão da educação ela tem uma importância muito grande na formação digamos assim, da primeira geração de patobranquenses. Nós temos algumas famílias de pessoas que continuaram e tiveram uma projeção fantástica na área da educação, como a família dos Rizzi, né, que é vice-reitor da Universidade Federal, os Bertol, que foi do Cefet, enfim, Ferraz, uma série de pessoas que, né, em outras atividades mesmo, tiveram uma expressão muito significativa. Essa questão do ensino, o que influenciou? O que o senhor fez nessa área da educação? Eu poderia até colocar minha família nisso. A escola técnica de comércio, digo melhor, a Escola Técnica Federal, hoje Cefet, foi comandada aqui em Curitiba por quase 20 anos por patobranquenses. Todos sabem disso. E patobranquenses bons, que fizeram dessa escola talvez a melhor escola técnica do Brasil. É uma referência no Brasil. É uma referência nacional. Sim. Mas eu poderia falar da minha família. As minhas filhas as 3 foram alunas na escola da Dona Frida. As 3 não precisaram sequer de vestibular depois. Mais tarde fizeram ginásio no ginásio estadual, escola pública e tudo. Fizeram as 3, 2 engenheiras civis, uma administradora. As 3 passaram no primeiro vestibular na Universidade Federal do Paraná, sem nenhuma outra exigência, porque Pato Branco tinha excelentes professores. A Dona Frida era uma escola particular, mas a escola pública também era muito boa. A escola pública tinha professores e professoras da mais alta qualidade. Eram professores e professoras que se dedicavam ao ensino, tinham um amor pelo ensino, e me procuravam, precisavam de alguma coisa, a gente estava lá para socorrer. Nós tivemos que alugar salas do ginásio das irmãs para colocar lá o ensino primário. Nós recebemos e ajudamos do que pudemos também o ensino do padre Albano lá. E também um parente seu, o Bortotti, me pediu: Ivo, preciso da sua ajuda no departamento de segundo grau do Estado, porque pretendo aqui criar o científico para preparar os nossos alunos, os filhos das famílias daqui, para as universidades. Eu me lembro, não era mais prefeito, era deputado, que corri, ajudei, fiz. Então diziam: não, é adversário, não pode pedir. Não é a verdade. Pato Branco sempre teve uma virtude. Eu acho que essa questão da divergência política ela nunca atrapalhou a cidade, ao contrário. Absolutamente. Sempre teve uma boa convivência. Né? Nós poderíamos até dizer que o torcedor do Internacional não ia assistir partida do Palmeiras. E diríamos também que PTB e UDN não compravam na loja do PSDista. Mas, na hora que tivéssemos que, por exemplo, plantear qualquer pessoa de qualquer partido e confortar a família, estávamos todos comunidade lá, unida. Unidos, a comunidade unida. E essa união se deu, eu acredito que, embora o Sudoeste tenha sido colonizado por etnias diferentes, poloneses, alemães, italianos, ucranianos e outros tantos,
que tinham costumes diferentes, né? Em Pato Branco uniram-se por quê? Porque todos uniram-se contra uma única causa, que era comum, que era contra as pseudas companhias de terras, porque todos almejavam a sua terra, mas quando paga, recebendo e almejava a liberdade também. Correto, a liberdade era o principal. E uma coisa que eu devo dizer, quando o Bento Munhoz da Rocha Neto proibiu, através de decreto, a transcrição das escrituras nos cartórios, aí então foi o boom que nos deu maior autoridade para continuarmos a briga pela desapropriação por interesse social da região. Eu gostaria só de dizer, nas estradas que eu mexi, eu fui ao Passo da Pedra, mas fui ao Ipiranga. No Ipiranga, eu fui a Coxilha Rica por um outro traçado, fazendo uma ponte sobre o Rio Santana, uma ponte enorme. Para desviar de uma volta cheia de pedras. Mas fiz também a ligação de Pato Branco com Francisco Beltrão por Bom Sucesso. Bom Sucesso, Rancho Alegre e Francisco Beltrão. Francisco Beltrão não gostou da ideia e ficou meses e meses para arrumar a cabeceira da ponte do lado de Francisco Beltrão, onde eu não podia chegar com as minhas máquinas. Mas a verdade é a seguinte, votaram 118 eleitores na urna de Rancho Alegre depois de inaugurada a ponte. Nós fizemos lá 115 votos. Então, se dá um parâmetro, dá para se dar esse parâmetro. As estradas, por exemplo, eu fiz a estrada Pato Branco à Independência, lá do velho Borsoi e dos seus companheiros, onde eu fazia 90% dos votos. Quer dizer, houve uma coisa, um fato interessante. Por quê? Porque eu fui candidato contra dois candidatos. Estes dois candidatos de partidos diferentes uniram-se contra o meu candidato na minha sucessão e ganharam apertado. Porque na terceira eleição, o mesmo candidato que perdeu ganhou a eleição com o meu apoio contra um candidato apoiado pelos dois partidos de lá. Então, dá para se notar que o povo, sendo bem tratado, acreditando no político, o político sendo honesto. Eu fui talvez o único prefeito, isso eu devo dizer, que publicava diariamente na Rádio Colmeia o balancete com a arrecadação. É mesmo? O que era a arrecadação? Aonde gastava o dinheiro? A despesa, aonde gastava o dinheiro. Mesmo? E o saldo que tínhamos em caixa. Isso eu fiz porque achava que não custava nada fazer isso. Era só dizer para o tesoureiro quanto arrecadou, do que arrecadou, quanto gastou, quem pagou. E mandava para a rádio, ao meio-dia e meio do dia seguinte, a rádio dizia: ontem a prefeitura arrecadou tanto, gastou tanto nisso, nisso, nisso. E fiz isso porque não há o que esconder. E eu vou ser sincero, o prefeito de Pato Branco, na minha época, era o que menos ganhava. Quanto o senhor ganhava? Eu não sei. Equivalente a hoje seria o quê? Eu não sei, cento e poucos reais. Cento e poucos reais. Eu comprava por caderneta numa casa comercial do SEMI, e ia pagar no fim do mês com a caderneta, e nunca sobrava dinheiro. Tanto que eu saí da prefeitura e o Ney me convidou para um cargo aqui em Curitiba, e eu, para vir para cá, tive a sorte de ter um amigo que trouxe a minha mudança. Uhum. Mas eu não tinha fogão a gás, o fogão era a lenha. Uhum. Então eu fiquei cozinhando durante 30 dias num fogareirozinho no qual nós esquentávamos as mamadeiras das nossas filhas quando pequenas. Essa é uma história que eu gostaria de contar quando tivesse tempo, talvez não na televisão, porque a televisão custa muito dinheiro. Eu sei o sacrifício que os homens da televisão, desse complexo televisivo maravilhoso que tem a Selinalta em Pato Branco. E tem uma coisa, o padre Policarpo sabe disso. Eu coloquei Pato Branco no Plano Nacional de Telecomunicações. E o único município que foi contemplado para ter uma emissora de televisão. Francisco Beltrão não me perdoa até hoje. Quando tramitou em Brasília o processo da Faculdade de Pato Branco, o Cantelmo, então prefeito, também de saudosa memória,
me chamou e me disse: Ivo, pelo amor de Deus, faz o de Francisco Beltrão tramitar junto. E fizemos tramitar juntos. A primeira reação do presidente Geisel, Ney Braga era ministro da Educação, disse: não dou televisão a sacerdotes, a igrejas e a seitas. E o que aconteceu? Me contou o episódio, eu vim, falei com o Frei Policarpo imediatamente redistribuiu as ações com contratos de gaveta e muitos patobranquenses emprestaram um nome para que a rádio fosse instalada como se a maioria do capital não fosse da igreja, dos padres, e sim dos particulares. E daí sim, o presidente Geisel assinou, concordando. Tem episódios maravilhosos para contar. Tem uma outra rádio, os padres têm duas rádios, por quê? Porque o Frei Policarpo foi tão cuidadoso no formular o processo de transferência do Rotilde para eles, que quando chegou lá eles disseram assim: mas se o senhor juntar mais um documento, nós lhe damos outro prefixo. E foi o que aconteceu. Eles passaram a ter a rádio Selinalta, que era a antiga Colmeia, e a rádio Pato Branco, que foi consequência de um trabalho bem feito pelo Frei Policarpo. Todas as grandes iniciativas em Pato Branco, desde a compra de um órgão que veio da Alemanha, o Frei Policarpo nos procurava e dizia assim: por favor, fica com essa relação de nomes aqui, procure ver quanto dá este, quanto dá aquilo, para que isso seja possível e tal. Havia isso, mas isso me dava a autoridade de chegar, por exemplo, na família Bortotti, que era do PTB, e dizer: olha, nego, a igreja vai precisar de tanto nisso aqui, no Bonato, nos Viganó, aquele pessoal todo, assim como no PSD, com os Parzianello, com os Formigueri, com o Isandoná e outros, que ajudavam causas que vinham em benefício de Pato Branco. Muito bem, na sequência, o deputado Ivo Tomazoni, como ele próprio relatou, deixou a prefeitura, veio trabalhar em Curitiba e iniciou uma das mais brilhantes carreiras, eu diria até, Ivanir Bortotti, dentro da política brasileira. Foi várias vezes líder do governo, presidente da Assembleia, e sempre manteve a mesma simplicidade que nós estamos acompanhando hoje. Mas seguramente, deputado, o que impulsionou sua carreira foi o Levante 357. Então eu gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores a sua visão desse Levante 357. Bom, é muito difícil falar sobre isso. Tem várias obras escritas por historiadores e por curiosos também, falando sobre a revolta dos poceiros do sudoeste do Paraná, deflagrada a 9 de outubro de 1957 em Pato Branco e no dia 10 de manhã em Francisco Beltrão. Realmente nós estávamos no episódio porque diariamente recebíamos notícias e divulgávamos as notícias com ênfase das maldades praticadas pelos homens das companhias colonizadoras contra os poceiros que vinham dos estados mais meridionais do Brasil. Como é que foi essa tomada de decisão? Quem tomou a decisão e em cima de que fatos? Primeiro houve o problema da chacina do quilômetro 20, ali perto da Pranchita, diante de Santo Antônio. Mais tarde foi a família do João Saldanha, trucidada por um homem da Citla que nós inviabilizamos na região, mas eles imediatamente organizaram duas companhias de homens também do mesmo grupo, um chamado Comercial de Terras, comandada por um deputado de Apucarana, e a outra, a Comercial, que era comandada pelo João Simões, também deputado e que fora presidente do Banestado, que estava sob intervenção da SUMOC, na época era quem cuidava das finanças dos bancos estaduais.
não houve propriamente uma data estipulada para a deflagração do movimento. Eu tinha um comentário das 12 horas e 30 minutos que vinha logo em seguida do noticiário. E no comentário, entre outras coisas, eu contei o episódio da família Saldanha. E a surpresa... E como é que foi esse episódio? O senhor podia relatar? Sim, eles queimaram o rancho do João Saldanha, que conseguiu fugir, mas mataram os filhos do João Saldanha. E eles, os jagunços? Os jagunços, sim. Eram homens com orelhas furadas, usavam brincos naquela época, fato inusitado na região. Eles vieram da onde, deputado? A maioria da Bahia e de Pernambuco. Contratada pelas companhias. Corretamente. Porque as companhias não encontrariam jamais no Paraná homens que se dispusessem a fazer o que eles exigiam que se fizesse para a venda das terras. Eles, por exemplo, queriam o dinheiro pelas terras ocupadas. Todavia, não se comprometiam em escriturar a porção de terras, porque havia um decreto governamental que proibia a transcrição das escrituras. Mas foi aí, isso seria a origem. A origem foi mesmo uma escritura de terras. A Constituição de 1946, depois da queda do Getúlio, dizia num dos seus artigos lá: nenhuma porção de terras devolutas da União poderão ser alienadas a terceiros sem expresso consentimento do Congresso Nacional. O que é que eles fizeram? Compraram as terras e disseram: o governo da União aliena como alienado tem, de fato, uma porção de terras de mais ou menos 10 mil hectares, com as seguintes divisas e confrontações. Começa na cabeceira do rio tal, desce por este até a foz do rio tal, e divisa com a Argentina, e etc, etc, numa área que não era 10 mil hectares, eram 550 mil hectares. Mas voltando... Nasceu viciada a escritura. E como tal nos havia deu... um conflito, mas o que o senhor diz é que naquele programa seu, quer dizer, o senhor relatou à comunidade o assassinato brutal dos filhos desse proprietário de terra. A minha admiração foi de que, terminado o meu comentário, que se estendeu por mais uns 20 ou 30 minutos, eu fui para a janela da rádio, que ficava em frente à Praça Presidente Vargas, e vi uma multidão de pessoas... Armadas? Armadas. Espingardas, revólveres, enxadas, foices e etc. E o comércio dizendo lá, comerciantes dizendo para mim: está fechado, a minha loja fechou, a minha indústria fechou, e só reabriremos quando voltar a paz para a região, não suportamos mais viver nesse clima de desordem, de insegurança, e aí cresceu o movimento. Eu diria que se criou em Pato Branco, eu não vou dar nomes. Mas aí teve um comando desse movimento que passou a organizar deslocamento de pessoas dessa praça para os outros municípios para houve uma comissão de 21 homens que organizou... Nesse momento, na praça? Dali foram para o Internacional, cuja sede era em cima do Bar do Cantu, para discutir o que fazer na região. E o senhor foi convidado a fazer parte dessa comissão? Sim, e o juiz de direito também foi. O juiz e o promotor também. Promotor. E nomeada esta comissão, foi dela extraída uma comissão executiva de 5 pessoas. E esses, então, mas não tinham liderança popular, essa é a verdade. Mas o gesto disso era que, de fato, aquelas pessoas estavam assumindo o comando da cidade. O comando da cidade. E era a principal autoridade naquele momento. Correto. Tanto que a presença do coronel Machado em Pato Branco para desarmar o povo e fazer com que nós terminássemos o movimento, nomeou como delegados de polícia, primeiro o Porto Alegre, Giacomo Trento, o Bertinato, o falecido companheiro... Meu Deus, me foge o nome agora, o Carbonera e outros,
E nomeados autoridade, o Porto Alegre disse, bom, como delegado, eu vou com os policiais e o senhor à cata dos homens da Citla, no Verê, em Dois Vizinhos e etc., para a captura dos homens. E foi comandando. O único homem que foi com o Porto Alegre do grupo foi um cunhado seu, o Raulinho Miquelon. E o interessante é que acabou aparecendo o Porto Alegre na capa da Times, uma revista de nome da Time Life, uma das maiores revistas inglesas, e eu diria do mundo. Sim. Apareceu Porto Alegre na capa, com a mão no revólver, prendendo um dos jagunços, e aí prendemos todos. O exército, que estava já atuando em Francisco Beltrão com uma das suas companhias, escoltou os homens das companhias até União da Vitória, para que não sofressem nenhuma ação mais violenta da população dos municípios à margem da rodovia. Com a desapropriação, eu acho que já falei sobre isso. Mas esse aspecto, quer dizer, há uma tomada de poder no sentido de que o Exército funcionou como uma força auxiliar daquela vontade da população? Quer dizer, o delegado de polícia continuou no seu papel ou também foi destituído? Não só de Pato Branco, como dos demais municípios? Não. O delegado de polícia recebeu total apoio dos homens do seu partido. Eram todos homens que estavam a serviço do governador Moisés do Pion, que nós, ao menos dizia-se na região, era o sócio majoritário da companhia colonizadora. Mais tarde, quando inviabilizada, criaram-se outras duas também com companheiros políticos. Eu diria que o Exército foi moderador da situação. Em nenhum instante ele tomou partido. E quanto tempo foi esse processo? Durou quantos dias? Foram dias? Foram dias. Quantos dias? Nós pusemos a funcionar a padaria do Morelato, o açougue do Gabriel fazendo linguiça, e distribuímos pão e linguiça, proibimos a venda de bebida alcoólica, e quando terminou o movimento, porque não existia mais ninguém das companhias lá, a coisa mais difícil que eu já presenciei foi fazer com que o povo fosse para casa, para trabalhar, e dissesse, não tem mais nada que fazer. Eles queriam marchar para Curitiba e derrubar o governador Moisés do Pion. Um fato totalmente E quantas pessoas eram? Nesse momento havia uma população de quantos do Sudoeste? Eu fui eleito prefeito de Pato Branco, com essa diferença de 72 votos já referida, quando Pato Branco tinha um eleitorado inferior a 5.000 eleitores. Devia ter uma população na ordem de 15 ou 17 mil habitantes, dos quais 70% no interior. Veio gente de todo lado, principalmente o interior, que solidário com aqueles que estavam defendendo. É citado, acho que vários jornais citaram que esse processo todo foi viável porque o senhor, como um homem de comunicação através da rádio, o senhor é que passava as mensagens e passava as orientações de como o povo deveria se organizar, não só em Pato Branco, como nos demais municípios do Sudoeste. Isso é o fato correto? Eu só gostaria de complementar o seguinte, deputado, e juntando a pergunta do colega Ivanir, a participação sua, importante, e da rádio Selinalta, que naquela época era a Rádio Colmeia, chamava-se Rádio Colmeia. Para encerrarmos, então, esse nosso programa. Bom, eu diria, quando um colono vendia, vamos dizer, 20 suínos, a companhia tomava conhecimento e mandava imediatamente um jagunço para buscar o dinheiro na casa do colono. Então, a Rádio Colmeia servia de instrumento para, na hora dos recados, dizer à família do cidadão: alô, alô, família do senhor fulano de tal. Fulano de tal avisa que acabou de viajar para o Rio Grande do Sul para acertar com os parentes do município tal as dívidas que havia deixado lá. Código. Haverá de regressar dentro de tantos dias. Todavia, ele ficava
escondido na casa de um dos nossos companheiros, até a poeira baixar e ele voltava para casa. Foram inúmeras as refregas também. Aquela do Verê foi um exemplo para nós. Quando morreu aquele nosso companheiro, num tiroteio dos homens da Citla com os colonos, foi também, deixou a população irada, revoltada e com vontade de fazer justiça com as próprias mãos, já que a justiça não, mas a polícia na época estava toda do lado das companhias. O sucesso desse levante teria sido possível sem a Rádio Colmeia, sem a Selinalta de hoje? Absolutamente não. Eu acho que a rádio foi instrumento principal para, primeiro, colocar a população bem informada do início do processo de colonização, da pretensa colonização do Sudoeste pelas companhias. Isto feito, foi-se criando uma consciência contra as companhias à medida que um colono qualquer, um poceiro qualquer, sofresse uma represália de um dos homens das companhias. E isso foi num crescendo, e quando eu digo que não houve nada marcado, eu me lembro que o Le Monde, de Paris, A Última Hora, de São Paulo, jornais do Brasil inteiro, aqui do Paraná, mas foi o Estado do Paraná e a Tribuna que estiveram lá. Quando queriam que nós declarássemos o movimento como de coloração política e premeditado, nós desmentimos imediatamente. Eu recebi no meu gabinete de gerente da rádio, o chefe de polícia, hoje seria secretário de Segurança do Estado do Paraná, com um revólver na cinta, barbudo, e isso também é um fato. Nós tínhamos os barbudos no Sudoeste antes dos barbudos de Cuba, que vieram depois. Então, foram coisas, fatos que... E ele queria me obrigar a me incriminar e incriminar os meus companheiros, quando nós tínhamos certeza absoluta de que defendíamos uma causa em favor de uma população ordeira, pacífica, altamente produtiva e que orgulhava, e orgulha até hoje o Paraná. Porque se há gente boa, essa gente mora no Sudoeste do Paraná. E por falar em altamente produtivo, certamente foi esse o resultado deste programa de hoje, dessa conversa aí com o deputado Ivo Tomazoni, ex-prefeito de Pato Branco, uma das carreiras políticas mais brilhantes aí de todo o Brasil. Nós passamos agora às considerações finais, 1 minuto cada convidado. Iniciamos então pelo jornalista Ivanir José Bortotti, da Gazeta Mercantil. Obrigado por ter participado, Ivanir. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui como jornalista fazendo essa entrevista. Considero uma entrevista histórica, porque eu creio que, como eu, muitos dos patobranquenses gostariam de ter um relato tão rico em detalhes como foi apresentado aqui. Eu lembro da minha juventude o deputado Ivo Tomazoni como um parlamentar extremamente respeitado, mesmo pelos seus opositores, um parlamentar que tinha uma grande elegância no trato às pessoas, no respeito às pessoas. Eu presenciei ele todas as vezes que ele ia a Pato Branco e eu via como ele tratava os seus cidadãos. Deputado Ivo Tomazoni, considerações finais. E obrigado pela presença. Eu teria muita coisa aqui. Tenho fatos que a história poderia registrar. Vou deixar para uma oportunidade em que a Rádio Selinalta me der para contá-los, porque estão mais ligados à Rádio Selinalta. Mas desejava, ao me despedir dos telespectadores, cumprimentar os padres de Pato Branco pelo progresso da imprensa instalada em Pato Branco. E eu faço em meu nome e em nome da minha esposa, que doente há mais de 14 anos, pediu-me que, se tivesse oportunidade,
agradecesse as orações que, sabe, as famílias de Pato Branco dirigem em favor dela para que ela se recupere. E um dia haverá de se recuperar. E nós estaremos em Pato Branco contando episódios que haverão de estarrecer, porque poucos conhecem episódios vividos por nós na rádio, na prefeitura e depois na Assembleia Legislativa do Estado. É bom que eu diga, eu tive a honra de ser o deputado estadual mais votado do Paraná na última eleição que disputei. Fui do meu partido o deputado estadual mais votado do Brasil estadual. E isto me deixa envaidecido, eu não podia deixar de dizer isso. Quando fazíamos eleição sem dinheiro, por amor dos companheiros, ser companheiro do Tomazoni era como ser atleticano, curitibano, ou sei lá, Paraná, flamenguista, vascaíno, fluminense, etc. Ou palmeirense ou internacionalino. E era uma paixão que nós tínhamos fazer política e ganhar dos nossos adversários. E ganhando, mostrar que realmente nós estávamos agindo de conformidade com a vontade da população. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu agradeço mais uma vez ao nosso convidado, o deputado Ivo Tomazoni, o jornalista Bortotti, e gostaria apenas de acrescentar o seguinte: quando eu me referi a Ivo Tomazoni falando que ele foi um dos políticos mais brilhantes aqui do Paraná e do Brasil, gostaria de acrescentar um fator aí determinante da nossa admiração aí por ele, e honesto.